Mais uma vez digo... Todos ao mesmo tempo, não, por favor? Há quem diga que a primeira pergunta é sempre a mais difícil, eu diria para começarem na segunda, não é? Podemos começar pela segunda. A segunda pergunta. Já temos, estão a ver? Perdão? É o mais importante, o segundo. Esse é o momento onde nós, sem perceber, fazemos a mudança. E sem perceber é muito importante, porque esse instante de mudança não é percepcionado. Quando há transformação, esse instante de mudança não é percepcionado. Ele pura e simplesmente aconteceu em algum momento uma transformação que eu não sei qual é e que aparentemente neste momento já está integrada. Uma coisa interessante para que possa partilhar convosco é o seguinte, e aproveitando a pergunta. Estes 40 dias e um segundo já foram feitos muitas vezes. Às vezes foram um ano, às vezes foram em 35 dias. Algo correu melhor. Agora, o que é facto é que nós já passámos este processo muitas vezes na nossa vida. O que este livro vai permitir é fazer este processo acordado. E acordado tem uma vantagem, conseguimos repeti-lo. Mais alguém? Sim, só... Quem é a Ana? Dentro de instantes. A Ana já chegou. Shhh. Eduardo, posso demorar 40 dias a passar um dos dias? Ou devo realmente fazer em 40 dias? Ok, boa questão. Para tranquilizar os restantes, ainda que a minha resposta não seja boa, está escrito no livro. Os 40 dias são absolutamente concretizáveis. Porém, pode haver momentos onde nós tenhamos alguns retrocessos e estão previstos no próprio livro. Mais importante de que só fixarmos esses 40 dias, nós vamos ter 9 estações nesse processo de transformação. E há alguns motivos, em alguns momentos, por alguns motivos, nós vamos ficar retidos em alguns dessas estações. Ou porque não os integramos necessariamente, ou porque efetivamente algo não estamos a cumprir, falta alguma coisa a integrar. Então esses 40 dias são absolutamente concretizáveis, mas não tem que ser 40 dias. Eu, em tom de brincadeira, vos diria, se demorar mais, compra o livro mais barato, porque a dividir por mais dias, a média fica mais barata. Eu até já fiz a conta, dá 37 cêntimos por dia também. E oferecemos o segundo. E o segundo vai de borda. Isto dito pelo editor é uma boa, aquilo é bom negociar. Eu, por experiência própria, diria que ele é um bom negociador. Eduardo, uma questão. Estes 40 dias significam que depois dos 40 dias seguem outros 40 dias e outros 40 dias. E é assim a vida toda. Só que vai continuar a ser mais fácil, porque vais fazer acordado. Porque se estiveres a dormir 40 dias, continua a ser 40 dias. E estes 40 dias acordados valem muito mais. Porque vais conseguir começar o próximo estágio de crescimento acordado. Não vais esperar que alguma coisa na vida, seja um despedimento, o fim de uma relação, alguém que te trata mal por um instante, ou uma grande felicidade que possas ter, seja esse o primeiro impulso para a tua transformação. Vais tu escolher a conduzir a tua vida, em vez de esperar que algum impulso externo te vá fazer esse impulso de mudança. Então o grande convite é nunca parar estes 40 dias. O grande convite, repeti-los a vida toda. eu diria que, e o livro fala muito sobre isso, é no final dos 40 dias conseguir saborear esses 40 dias, que é uma coisa que nós nos esquecemos de fazer. E é muito importante saborear esses 40 dias. Porque aquilo que hoje em dia nós muitas vezes assumimos como sim, eu sempre fiz isso. Não é verdade. Houve momentos onde isso de alguma forma foi um enorme esforço. Só que hoje nós assumimos isso como um dado adquirido. Porque não os compreendemos, porque não os fizemos acordados e porque provavelmente não o festejamos. E esta vida sem festejar não é nada. Eu concordo. Mais alguma pergunta? Bom, então... sim. Sim, só mais uma. Duas perguntas. Duas perguntas. Não. Ali. Está ali. Ali. A transformação começa cedo, Pedro. Tens que acreditar.
que é 40 dias e 1 segundo? Ok. Tinha que ser uma pessoa muito inteligente a fazer essa pergunta. Eu direi a todos vocês, experimentem e compreenderão. Mais alguma pergunta? Sim, mais uma ali. Esta deixa-me só fazer aqui um parênteses. Esta resposta foi a mando do editor, porque senão ninguém comprava o livro. Aliás, a maior parte das minhas respostas foi o editor que decidiu. Já temos o... Olá, Eduardo, boa noite. Como é que nós, neste processo de transformação, temos a noção que estamos a ir pelo caminho certo e estamos a ter os ingredientes que dão a sustentação a essa transformação? Eu gostava de dar uma resposta mais prolongada, mas a verdade é que tu vais sentir. Não há nenhum caminho que tu possas fazer que não é o caminho certo que te faça sentido continuar. E o que este livro te ajuda a fazer é compreender que em determinados momentos tu estás claramente a ir pelo caminho errado. E há outros onde estás claramente a ir pelo caminho certo. É um guia que te pode dizer, se tu souberes para onde é que queres ir, é mais fácil de perceber que às vezes erraste na porta. Agora, este livro ajuda também a não te tornar dependente de uma metodologia. Ele é um livro que te acorda a ti para tu poderes fazer este processo por ti e não andares com um manual de sobrevivência. Então a ideia é que em todo o livro, em todos esses 40 dias, há reflexões permanentes em relação se este é o caminho que estás a fazer, é o caminho certo. Há uma questão que é muito relevante e que até um pouco, pode ser até um pouco... Posso levantar algumas questões em relação ao livro, mas que eu vos coloco da seguinte forma. Aliás, em conversa com o Pedro até um destes dias, ele perguntava, mas é interessante esta questão que tu só falas dos objetivos muito à frente no livro. E isso é um facto. Nós só devemos definir objetivos quando nos transformamos. E não antes. Não aquilo, nós, se vamos definir objetivos hoje, provavelmente vamos definir objetivos com aquilo que nós somos hoje. Portanto, a ideia é transformar primeiro e definir depois. O vício do objetivo, por objetivo, só nos vai tornar mais viciados em relação a uma coisa que nos controla a nós. E o objetivo deve ser um instrumento e não ser algo para nós sermos usados por ele. Portanto, esta é uma abordagem claramente diferente, onde nós apostamos primeiro em nos transformar e nesse momento estaremos prontos para definir o que é que queremos efetivamente. Portanto, acho que primeiro é mais importante ser, depois aprender a fazer, porque ter é fácil, é uma questão de consequência. Mais uma pergunta? Há um primeiro livro que é Descubra a Sua Personalidade com o Enneagrama. E este livro suponho que seja ligado àquilo que é a minha personalidade em si. Este livro dos 40 dias e 1 segundo também está ligado à questão do Enneagrama, ou no mesmo sentido, ou tem um outro sentido? Ok. Na verdade, um dos fundamentos desse trabalho do segundo livro é claramente o Enneagrama, é uma das estruturas base desse processo de transformação, mas não é um trabalho sobre personalidade. Eu diria que o nosso primeiro livro, meu e do António, é um livro extremamente importante do ponto de vista da reflexão, de nos conhecermos a nós, de nos compreendermos e compreendermos as pessoas que estão à nossa volta. Este segundo livro é um livro que é um mapa para o nosso crescimento individual, independentemente da nossa personalidade. Claro que, se nós começarmos esta caminhada com o reconhecimento da nossa personalidade, muito dos caminhos podem ser facilitados. Nomeadamente, do ponto de vista da observação e do ponto de vista de nós compreendermos o quanto muitas vezes nos deixamos escapar para outros caminhos que não são verdadeiramente aquele que é o nosso caminho, o nosso crescimento, do ponto de vista pessoal e transformacional. Eu queria só aproveitar para dar um outro testemunho pessoal. Antes, só queria dizer que os meus 40 dias começaram há uns anos atrás, quando o Eduardo foi à minha casa de propósito para ter uma conversa comigo. A partir daí começaram os meus 40 dias e ainda continuo. Todos os dias, os meus 40 dias. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Parabéns e felicidades. Muito obrigado.